De volta com o nosso Band Cidade aqui na tela da TV Sucesso. Obrigado pela sua audiência. Bom, depois da nossa propaganda eleitoral, quer dizer, nossa não, depois da propaganda obrigatória eleitoral que termina dia 3, hoje é dia 1º, né? Dia 3, último dia, a gente volta com o nosso Band Cidade 1h10. Ó, a partir de agora, eu quero convidar você a participar do nosso quadro, o quadro Nosso Direito. O que você vai fazer? Você vai pegar o telefone 99838, como você já estava mandando, né? Toda terça-feira o pessoal já está habituado a mandar a sua pergunta. Mande a sua pergunta sobre direito. Hoje, especificamente, sobre direito tributário. Se quiser falar sobre imposto, se quiser falar sobre imposto de renda, enfim, vamos bater papo, porque está na hora do quadro Nosso Direito. Nosso Direito no ar e hoje recebendo o advogado Tobias Amaral. Doutor, bem-vindo ao nosso Band Cidade. Paulo, muito obrigado a todos os telespectadores do Band Cidade. Ó, vamos fazer o seguinte, a gente abre espaço para você a partir de agora então, a gente já bate um papo, eu e o doutor Tobias, toda terça-feira lá na Rádio Sucesso e a gente vai estender esse papo aqui também, aqui na TV Sucesso. Vamos começar, doutor? Vamos lá. Vamos lá, porque o pessoal tem dúvida aqui, joga no telão, abre para mim, para quem está acompanhando. Boa tarde, Band Cidade. Bom, vendi minha casa por 300 mil em 2023 e comprei um apartamento no mesmo ano. Preciso pagar o imposto sobre o lucro da venda do imóvel? Me chamo Maria, moro no setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia. E aí, doutor, vendeu 300 mil, tem que pagar o imposto? Maria, boa pergunta. Este caso específico, a gente fala de ganho de capital do imposto de renda. Se esse imóvel era seu único imóvel de moradia, o único imóvel que você tinha utilizando para moradia, se você pegou esse valor e utilizou ele integralmente para a compra de outro imóvel, em um prazo de 180 dias, você vai estar isento de imposto de renda. Todavia, essa informação para a Receita é para ser feita no ano que foi feita a compra. Então, se você não fez essa informação no ano de 2023, né, deveria ter feito, pode fazer, vai ter que pagar uma pequena multa, mas é possível fazer e requerer a sua isenção do ganho de capital. Vou falar para você que toda vez que a gente fala sobre imposto de renda, doutor, tem muita dúvida, né? Muita gente não sabe como é que funciona, o valor, quem é que tem que declarar, enfim, o pessoal está tirando dúvidas com a gente aqui. Vamos lá que tem mais gente na tela do nosso Band Cidade. Boa tarde, Paulo Carneiro, sou o José, moro no bairro Vila Aurora, em Goiânia. Comecei a trabalhar como autônomo em 2023 e recebi mais de 30 mil no ano. Sou obrigado a declarar o imposto de renda? 30 mil no ano, passou aqui daqueles 28, é obrigado? O correto, sim, né? O valor de isenção do imposto de renda, hoje, né, está R$ 2.824, que corresponde a 2 salários mínimos, que foi até proposta de campanha do presidente Lula, né, de chegar até R$ 5.000. Então, mesmo sendo autônomo, você tem que recolher o imposto de renda, sim. Então, nesse caso aí, vai ter uma alíquota de em torno de 7,5%, né? Então, faz a declaração, informa. Por que é importante informar, Paulo? Porque se por acaso não informar isso daí, o fisco vem, cobra juros e multa e aí a conta fica muito mais alta. Agora, doutor, o que muita gente hoje em dia, inclusive o próprio governo federal, incentiva para que as pessoas façam elas mesmas a declaração. Mas é arriscado, né? Assim, porque, por exemplo, eu falo por mim, eu não tenho a menor noção de como fazer uma declaração, ainda mais quem tem empresa. O que você aconselha? Você acha que a pessoa ou deve procurar não só um contador ou um advogado para orientar? Como é que você vê isso? Paulo, é interessante o contribuinte buscar o apoio de um especialista na área. Por quê? Todo ano a regra muda. Muda muita coisa. Então, todo ano muda, os critérios de isenção mudam todos os anos. Então, a possibilidade de você cometer um erro é muito grande. Aí cai na malha fina, né? Às vezes tem o direito de receber restituição de imposto de renda, não recebe porque cai na malha fina. Então, o ideal mesmo, por mais que o sistema hoje tenha a declaração pré-preenchida, né, que muitos dos rendimentos, né, que o contribuinte recebe já estão ali, acontecem muitos erros, né? Então, o ideal é procurar o apoio de um especialista para não ter problema com o leão. É isso, né? Porque se você tem problema aí, meu amigo, o problema realmente existe, você tem que pagar, te atrapalha a vida e um monte de coisa. Vamos lá que tem mais gente. Obrigado a você que está participando com a gente, que enviando a sua pergunta. Boa tarde, me chamo João, sou microempreendedor individual, o MEI, né? Faturei mais de 80 mil em 2023. Preciso declarar o imposto de renda de pessoa física?
física, lembrando que o MEI tem um limite de faturamento anual, né? Se eu não me engano, 90 mil, né? Ele está nesse já caso, no ele limite, vai... já está bem próximo do limite. Tem que apresentar a declaração, porque o MEI ele é um autônomo com algumas regularidades, né? Então tem alguns benefícios junto à Previdência, então ele tem que declarar, mas o importante é o seguinte, quando a gente fala de declarar, não é automaticamente, não é porque a pessoa recebeu mais de R$ 2.824, que é hoje o valor para a isenção do imposto de renda, que o contribuinte vai pagar o imposto. Por quê? Tem vários critérios, tem as deduções do imposto. Então você pode deduzir saúde, você pode deduzir os gastos com educação, pensão alimentícia. Então são vários critérios que podem reduzir, né, o valor que possivelmente possa ser pago. Por isso que é interessante buscar o apoio de um contador ou de um advogado com vivência nessa área para não pagar tributo a mais, porque infelizmente isso acontece muito. Então, mas e aí nesse caso, que ele como microempreendedor individual, ele tem que fazer duas declarações? A do MEI e a dele, ou uma serve para as duas? De pessoa física ou serve para as duas? Não, o ideal é ele procurar o contador, porque se ele está só como MEI, ele pode fazer na sua declaração de imposto de renda, como pessoa física, porque o MEI ele faz alguns envios de informações. Certo. Ele não tem uma contabilidade fechada, como empresa do lucro presumido ou do lucro real. Então ele faz isso pela pessoa física e informa na sua declaração que ele tem um CNPJ do MEI. As pessoas que, por exemplo, fora do MEI, que tem uma empresa no Simples Nacional, aí já são duas declarações, uma da empresa e outra da pessoa, ou cabe a uma declaração só? Não, aí muda totalmente o cenário, Paulo, porque a gente está falando de uma contabilidade específica. Então, quem tem uma empresa já no Simples, no lucro presumido ou no lucro real, que são as grandes empresas, aí tem a contabilidade da empresa, do CNPJ, que tem várias regras, né? Então tem vários critérios que tem que ser feito. Então quem tem empresa, ele vai declarar os seus rendimentos que ele tem como empresário, a sua retirada, prolabore ou os lucros, e aí aquilo ali, o lucro não vai ser tributado e o prolabore pode ser tributado. Então são declarações distintas. Tá certo. Vamos lá que tem mais gente. Obrigado a você que está participando. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, mande aqui pra gente o nosso WhatsApp liberado para você, 998381717. Bom, Bandicidade, recebi uma herança. O pessoal tá com dinheiro aí, viu, doutor? 200 mil em 2023. Eu preciso pagar imposto de renda sobre esse valor? 2023, 200 mil. Herança. Paulo, a pergunta está muito vaga. 200 mil foi de imóvel, foi em espécie, está muito vago. Mas, em regra, quando você recebe algum patrimônio de herança, tem algumas questões que têm que ser analisadas. Primeiro, por quanto que esse patrimônio chegou para você, né? Chegou pelo valor que foi declarado lá na época, foi pelo valor no caso, ITCD. Então, em regra, né, quando tem algum valor de imposto para ser pago, é pago quando o herdeiro ele vai vender esse bem. Então, ele pega esse bem por um valor X, quando ele vai vender esse imóvel por um valor superior ao valor que ele recebeu na herança, aí ele vai pagar o imposto de renda, que é chamado de ganho de capital neste caso. Bom, e aí a gente fala que as regras também para o imposto de renda, elas mudam muito, né? E aí eu queria saber aqui, por exemplo, o ano que vem, tem mudança para 2025? Por exemplo, quem é que vai ficar isento em 2025? Muda para 2024, doutor? Boa pergunta. Este ano houve um debate muito grande, Paulo, por questão da isenção, né? Foi uma questão política, né? Há muito tempo que a tabela do imposto de renda não tem correção. E o que isso reflete? Isso reflete que a pessoa de baixa renda está pagando imposto, está pagando tributo. Então, quem tem um salário hoje de R$ 1.412, né? Dois salários, que seria R$ 2.824, estaria começando a pagar imposto de renda. Como o salário está começando a se debater agora, o reajuste do salário para 2025, o que está rodando hoje no Congresso Nacional é que esse salário seja de R$ 1.509. Então, sendo de R$ 1.509, quem ganha hoje R$ 2.824, né, dois salários, na verdade, estaria pagando o imposto de renda. Existe uma conversa que o governo, no ano que vem, vai aumentar essa tabela do imposto de renda para as pessoas que ganham dois salários não pagar. Mas vamos ver se isso realmente vai acontecer. Não, inclusive a gente até falava, tem uma promessa também, eu não sei se do próprio governo federal, de pessoas que ganham até 5 mil, né, por ano, por mês, que essas pessoas sejam isentas. Você acredita que isso possa acontecer? Paulo, na verdade eu tenho as minhas dúvidas disso. Eu falo por quê? Nós estamos numa situação que a cada dia que passa é arcabouço fiscal, é déficit fiscal. A conversa era que esse ano o governo teria um déficit zero.
fato que não vai acontecer. Alguns economistas falam de 0,25, outros falam de 0,50. A gente está falando de alguns bilhões a mais que o governo vai gastar superior ao que ele arrecada. Então, nessa situação, eu vejo com muita dificuldade que o governo vai conseguir aumentar tanto assim a tabela do imposto de renda. Lembrando que hoje está em isenção em 2.824. Então, passando para 5 mil, a gente está falando que está quase dobrando, né, o valor que hoje. Acho pouco difícil. Então quem ganha na casa dos 2.824 não paga imposto. Até tá esse valor está isento, né? Tem que ver as outras detalhes que eu te falei de isenção, né? Sim, sim. Mas em regra é isso. E o ano que vem, quem recebe 2 salários, que se passar esse valor no Congresso, que seja de 1.509, cabe reajuste, cabe debate, mas se esse valor passar, quem ganha hoje 2 salários e vai passar 2 salários no ano que vem, iria começar a pagar imposto de renda sim. Bom, vamos fazer o seguinte, deixa eu trazer a última. Obrigado você que está mandando a sua mensagem. Não sei se a gente vai conseguir trazer todas, mas mais uma aqui para o Dr. Tobias responder para a gente. Boa tarde, Band Cidade. Pagando somente o MEI, eu tenho direito à aposentadoria e afastamento pelo INSS? A gente entra em direito previdenciário, mas a pessoa tem direito, doutor? Olha, tem direito. Ele tem alguns benefícios, quem paga o MEI, né, tem que pagar ele em dias, não são todos os benefícios, tem que fazer um planejamento previdenciário para ver quais são os critérios, se você se enquadra em todos os critérios e quais os direitos que você possa ter. O ideal é o seguinte, tem muito contribuinte, muito empresário, Paulo, que paga o MEI e fala, pronto, estou coberto, não preciso mais me preocupar. E não é bem assim que acontece. Procura um advogado com vivência nessa área de direito previdenciário para que ele possa analisar seu caso e ver se esse pagamento vai te assegurar um salário mínimo, que o MEI tem que bom lembrar que é um salário mínimo que é a aposentadoria, e se por acaso não te garantir esse valor, quanto que você tem que complementar para ter uma aposentadoria mais tranquila. Lembrando que, e aí eu aprendi com a doutora Ana Carolina Carmo, para que o MEI esteja, para que você esteja contribuindo com o INSS com o MEI, você tem que pagar em dia 20, tá? Não adianta pagar tipo 5 de uma vez antes ou 5 depois. Tem que ser todo dia 20, tá ali pagando o boleto para poder contribuir com o MEI certinho e estar contribuindo com o INSS. Doutor, como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Paulo, no nosso Instagram, Tobias Amaral Advogados, tem muitas informações e muitas notícias importantes do direito tributário. Obrigado pela sua participação aqui, espero receber você em outra oportunidade. Obrigado a você, Paulo. Satisfação. É isso aí, gente. Ó, esse foi o quadro Nosso Direito. Meu povo, e quero você participando. Daqui a pouquinho tem para você R$200 em grana viva no nosso Pix do Carneiro, e daqui a pouquinho também eu vou abrir espaço mais uma vez para a comunidade. O povo chamou o Band Cidade e a gente mostrou, ou vai mostrar, que os moradores do Jardim Penha, Aparecida de Goiânia, chamaram a nossa equipe para falar sobre a situação do esgoto a céu aberto. Agora 1h22, o intervalo é rápido, eu estou esperando você no nosso velho e bom combinado. É prato na mão, olho na televisão. A gente volta já.